Bem-vindos! Hoje nós vamos abordar o assunto complemento gramatical. Este assunto vocês vão encontrar na unidade 2, da página 140 a 150. Bem, acredito que no decorrer do conteúdo que vocês já tenham visto, não há nada de novo em algum ponto ou em algum assunto que vocês já não tenham visto no tempo de formação educacional que vocês possuem. Né? A disciplina Interpretação e Produção de Textos tem a finalidade de fazer uma revisão de conteúdos que vocês já viram. Né? E dentro dessa intenção, dentro dessa possibilidade de fornecer conceitos, revisar conceitos, há também alguns tópicos que vão ser revistos dentro desta disciplina. E um destes tópicos é a gramática, né? Mas o que é essa gramática? Por que revisar este ponto dentro da disciplina Interpretação e Produção de Texto? A gramática, ela tem por finalidade, na verdade, dentro desse contexto, orientar e regular o uso correto da língua portuguesa. Além de visar estabelecer um padrão de escrita e de fala que vai ser baseado em diversos critérios. Esses critérios envolvem a lógica, a tradição, o bom senso que os escritores exigem que o leitor tenha, até para que tenha uma compreensão, um entendimento sobre o conteúdo escrito. Mas em se tratando de gramática, a gente tem por matéria-prima, né, tem por base um sistema de normas que regem essa gramática. E é essa gramática que vai estruturar a língua portuguesa, no nosso caso. Essas normas, elas vão definir qual é a língua padrão. E essa língua padrão, ela tem uma denominação de uma gramática normativa, ou a gramática culta, ou a gramática tradicional. Essas são as denominações que essa gramática possui. Mas para falar e escrever corretamente, é claro que há algumas mudanças dentro deste percurso. É interessante estudar também essa gramática, só que nós não vamos nos aprofundar na gramática. Nós vamos rever alguns conceitos, rever algumas normas e seguir o que está sendo proposto na apostila de vocês, tá? Então é importante vocês reverem isto. Tem alguns pontos que nós não vamos nos aprofundar, porque a gramática ela tem um conteúdo muito extenso e a intenção não é aprofundar em determinados conteúdos, né? E é interessante, em caso de dúvidas, vocês procurarem outras mídias para sanar essas dúvidas e também tirar algumas dúvidas quando nós nos encontrarmos no nosso momento de interação. A gramática ela é dividida em 3 sistemas, tá? Ela compreende um sistema de formas, que é o mórfico, um sistema de frases, que é o sintático, e um sistema de sons, que é o fônico, a fonética. Por essa razão, essa gramática tradicional, ela vai se dividir nesses sistemas conhecidos como fonologia ou fonética, que focaliza o sistema fônico, que são todos os sons, a morfologia, que vai abranger o sistema mórfico, da estrutura do texto, e a sintaxe, que vai focar o sistema sintático, que é a construção textual, como que é combinado, como que é relacionado, como que as palavras se relacionam dentro de um texto.
E é interessante vocês observarem que tanto a fonologia ela tem aspectos que vão direcionar ao entendimento da fonética ou da fonologia, que envolve a divisão silábica, a ortografia, a acentuação. Dentro do contexto morfológico, nós temos também grupos que formam essa estrutura, que é substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, entre outros. E a sintaxe, que é a morfologia, a sintaxe e a semântica, que vão envolver toda essa estrutura desse enunciado de composição de um texto. Como eu disse, nós não vamos rever todo esse conteúdo, nem na fonética, nem na morfologia, nem na sintaxe. Vamos relembrar um pouquinho o que é fonologia. Vocês vão perceber que eu não segui na íntegra a apostila de vocês, até porque ela não está explicitando o que é fonologia, o que é morfologia, o que é sintaxe, né? Ela fez uma explanação muito breve sobre essa tríplice da gramática, tá? Bem, a fonologia, a intenção, o objetivo da fonologia é estudar os sons que compõem cada palavra. Lembrem-se que a linguagem, antes de tudo, ela é composta por sons, né? É a oralidade. Esses fonemas, eles são constituídos por sons que, ao serem articulados e combinados, eles vão constituindo as sílabas, as palavras e também possibilitam a construção de frases nessa comunicação oral. Esses fonemas, eles são classificados em vogal, que é o fonema que sai livremente pela boca e emite um som forte. Aí vocês conhecem quais são as vogais, mas há uma distinção dentro dessa identificação. Então, consideramos como vogal as letras A, E e O. As semivogais, que é o fonema que sai livremente pela boca e é transmitido por um som fraco, I e U. E as consoantes, que são fonemas que encontram obstáculos ao sair da boca, né? Então, vocês têm os exemplos que compõem esse grupo de consoantes. Um outro fator que eu coloquei para vocês também, que entra dentro da fonologia e não está na apostila, são as sílabas, que são grupos de fonemas pronunciados separadamente, né? Então, isso é uma contribuição que não está na apostila, mas é importante vocês saberem também que as sílabas, elas entram dentro desse item, dentro desse sistema que é a fonologia. Nesta apresentação, eu coloquei para vocês um exemplo da palavra meninas, onde vocês conseguem identificar 7 letras, 7 fonemas, tá? Então, nós encontramos vogais, semivogais e consoantes. Constituindo essa palavra meninas e separando-as em sílabas, nós vamos encontrar 3 sílabas, meninas, tá? Então, isto é uma apresentação de um exemplo para vocês conseguirem identificar. O que são letras? São as letras que compõem o nosso alfabeto. O que são fonemas? É a forma como esse som, como essas letras são transmitidas. E as sílabas são as separações ocorridas dentro de uma estrutura, dentro de uma palavra
dentro de um fonema que é pronunciado de forma separada. Um outro sistema que compõe a gramática é a morfologia. Ela é uma parte, né, que vai estudar os morfemas. Esses morfemas, eles são responsáveis por informar qual é o gênero, o número, o tempo e o modo que é apresentado um verbo. O número e a pessoa também que são expressados dentro de uma frase, dentro de um texto, que vem acompanhado por um verbo. E também informa a classe gramatical de uma palavra. Então, nós temos dentro da morfologia esse estudo da estrutura da formação das palavras, o número, se ele é singular ou plural e é que compõe uma palavra, o tempo e o modo que estão sendo expostos juntamente com o verbo, qual é o gênero, se é masculino ou feminino, o número e a pessoa que constitui, que estão inseridos com um verbo, e a classe gramatical de uma palavra. Para que vocês entendam melhor, né, essa constituição da morfologia, nós vamos agora ver alguns exemplos. Dentro da estrutura de gênero, nós temos o masculino e o feminino. Neste exemplo, nós temos a palavra amigo, que está se referindo ao gênero masculino, e amiga dentro do gênero feminino, tá? O gênero, ele também, vocês conseguem identificar de forma muito clara e explícita, porque ele só tem essas duas possibilidades de identificação. O número de uma palavra, vocês conseguem identificar se ela está no singular ou se ela está no plural. No caso, vamos pegar como exemplo as mesmas palavras, tá? Amigos no plural, amigo no singular, amiga singular, amigas no plural. Dentro da questão tempo e modo de um verbo, se o verbo está no pretérito perfeito ou imperfeito e os modos indicativo, subjetivo ou imperativo. Então, são questões que vocês conseguem identificar. Novamente, vou relembrá-los. Nós não vamos entrar dentro do contexto de forma geral, rever toda a gramática. Então, isso leva-se muito tempo e o objetivo não é este. É fornecer subsídios para que vocês consigam interpretar e produzir textos de forma coerente e coesa. Então, não se preocupem que eu não vou cobrar assuntos que vocês não tenham visto na apostila. E nem mesmo vou cobrar questões que foram vistas de maneira superficial. Um outro gênero, uma outra questão também vista é número e pessoas, elas estão inseridas dentro da morfologia. Esse número e pessoas, ela indica, está relacionada à quantidade, a questão se está no singular ou no plural, e qual é a identificação dentro dessa pessoa, né? Se ela está na primeira pessoa, se ela está na segunda pessoa ou na terceira pessoa. Citando como exemplo para vocês, ajudaram, a palavra está no plural, na terceira pessoa. Lembrando, dentro da conjugação, eu, tu, ele,
nós, vós, eles. Então, é esta pessoa que está relacionada, a terceira pessoa, está relacionada à palavra ajudaram. E, por fim, nós temos a classe gramatical, que compõe uma palavra, que pode ser um verbo, um substantivo ou um adjetivo. Nos exemplos, auxiliar, identificação como verbo. Auxílio, um substantivo. Auxiliadora, adjetivo, tá? Ah, mas quando é que eu vou identificar essas questões de pretérito perfeito, modo indicativo, a classe gramatical? No decorrer da produção do texto, inconscientemente vocês vão fazer essa ligação de inserção gramatical. Vocês não têm isso como algo formalizado, mas vocês têm sim na prática embasamento para fazer essa construção, tá? Então, a intenção é vocês conseguirem interpretar e produzir o texto. Na hora da construção, é claro que vocês vão ter que efetuar uma leitura prévia para fazer a construção do texto, conjugarem o verbo, determinar qual é o tempo e o modo que vocês vão inserir os verbos, as pessoas, os sujeitos que vão, os personagens que vão participar desta produção, se vai ser inserido no modo singular ou no modo plural. Então, são questões que vocês só vão perceber na hora que vocês vão produzir esse texto, tá? E o último sistema, né, dentro da gramática é a sintaxe. Ela vem definir qual é a função, a concordância e também a posição das palavras dentro de uma frase ou de um texto. O interessante é vocês conseguirem compreender, identificar, reconhecer esses elementos que constituem uma frase. Não é decorar, é vocês terem o embasamento, a coerência de conseguirem construir uma frase ou um texto de forma coerente. E como essas frases se formam? Vocês vão escrever assuntos que realmente sejam fáceis de compreensão e que tenham sentido. Aí, nesses dois exemplos que eu coloquei para vocês, o primeiro, percebam que o aluno tocou a campainha nervoso. O segundo exemplo, a segunda frase, o aluno nervoso tocou a campainha. Percebam que a terminação da palavra da frase com a palavra nervoso, ela aparece na última posição da frase. Este no primeiro exemplo, tá? Aí demonstra que o aluno, ele tocou a campainha, ele estava alterado, ele estava nervoso. Já na segunda frase, vocês observem que a palavra nervoso, ela mudou de posição, mas o sentido continua o mesmo. O aluno nervoso tocou a campainha. Então, o sentido, tanto na primeira frase quanto na segunda frase, continua o mesmo, o entendimento continua o mesmo. Acredito que vocês, ao lerem a primeira frase e a segunda frase, entenderam que a ação do aluno em tocar a campainha não alterou o seu estado emocional, ele continuava nervoso. Então, essa é a função da sintaxe, de realmente entender, compreender e identificar como essas palavras vão se relacionar dentro de um contexto, dentro de uma frase.
Um outro ponto relevante é a semântica. Ela é muito importante porque vai possibilitar vocês fazerem uma análise textual. É ela que ajuda no entendimento do texto e também a compreensão no contexto em que a palavra ela é utilizada. Até porque, se vocês observarem, uma mesma palavra ela pode assumir vários sentidos dentro de um texto. E a semântica, ela analisa, né, ela possibilita analisar esse contexto e também entender o que está sendo proposto no texto. A semântica, ela vai analisar a sinonímia, a antonímia, a polissemia, a paronímia, a homonímia, a conotação e a denotação. Mais à frente vocês vão ver em alguns exemplos o que cada elemento que compõe a semântica, qual é a sua utilidade e qual é a sua função. Vamos a alguns exemplos dos elementos que compõem a semântica. O primeiro são os sinônimos. Eles são palavras com significados semelhantes. Tá? Então, nós temos como exemplo a palavra mal, que vocês conseguem identificar o mesmo significado na palavra ruim. Os antônimos, eles são palavras de significados opostos. O mesmo exemplo, a palavra mal, né? A gente costuma dizer que é o contrário. Se é mal, bom. Então, estes são as palavras com significados opostos, os antônimos. Já a polissemia, ela pode ser entendida como uma multiplicidade de significados que uma palavra ela pode ter. Vocês têm dois exemplos aí, onde a palavra mãos, ela tem significados diferentes. A primeira, estou de mãos atadas, está no entendimento, na compreensão, dizendo que a pessoa ela está impedida de fazer uma determinada ação ou impedida de tomar uma decisão dentro de um contexto. Agora, no segundo exemplo, você não deve abrir mãos dos seus direitos. A pessoa ela tem ciência que ela tem um direito adquirido e ela tem, dentro de uma legalidade, reivindicar os seus direitos. E ela é amparada por lei dentro dessa Constituição de Direitos. Então, ela não deve abrir mão desses direitos. Ela não deve ceder os seus direitos. A homonímia ou homônimos são palavras que possuem a mesma palavra. Pode acontecer de ter a mesma grafia, mas com sentidos diferentes. Eu coloquei para vocês duas palavras, acento e acento. Acento com C refere-se à acentuação de uma palavra ou sílaba, que é a acentuação. Acento com dois S's refere-se a um objeto ou lugar para se sentar. Observem que na grafia elas são diferentes, na pronúncia são iguais, nos sons vocês conseguem identificar uma similaridade, mas na hora de escrever as palavras vocês conseguem distingui-la. Os parônimos são palavras que possuem significados diferentes. No entanto, na grafia e na escrita, elas podem ser semelhantes, mas não são iguais. Eu tenho os dois exemplos aí, imigração e emigração. Então, no contexto, vocês conseguem identificar qual é a diferença de imigração e emigração.
Bem, imigração, né, ela está relacionada a um grupo de indivíduos estrangeiros de um país que se deslocam para outro país, seja para trabalhar ou fixar residência. Já a palavra emigração, ela está relacionada à movimentação de uma pessoa ou de um grupo de uma região para outra no mesmo país. Então, há essa distinção. A conotação, ela é o sentido subjetivo figurado sobre uma palavra. Ela é utilizada e também depende do contexto e do emprego dessas diferenças, dessas diferentes significados, do como a palavra ela é empregada dentro de um texto ou dentro de uma frase. Então, ela pode ter vários sentidos. Então, a esse sentido dá-se o nome de conotação. Por exemplo, veja a palavra arara, ela tem, no contexto desta frase, ela tem uma conotação que quer dizer que Joana, ela ficou irritada ou nervosa com o que acabou acontecendo, com o que acabou ocorrendo dentro dessa construção aí, dentro desse movimento desta frase. E esse recurso ele é muito utilizado em uma linguagem mais poética, mais literária, até que para demonstrar ou para produzir sensações ou estimular, melhor dizendo, sensações no leitor. A hora que ele faz a leitura do texto ou da frase, ele consiga compreender como a pessoa, o personagem está naquele contexto. Qual é a emoção que está sendo vivenciada pelo personagem naquele momento. A denotação, por sua vez, ela vai configurar o sentido real. Qual é o objetivo utilizado dentro da construção do texto ou da frase? Ela busca explorar uma linguagem mais informativa em vez de poética. Se vocês observarem a frase exposta na conotação, a palavra arara ela tem um outro sentido do que foi exposto na frase da denotação. E esse recurso ele é usado muito em textos acadêmicos, jornalísticos, manuais de instrução. Então, observem, né? Vamos voltar à palavra conotação. Joana ficou uma arara quando ficou sabendo o que aconteceu. Por estarmos habituados a utilizar algumas frases ou algumas palavras que conotam um outro sentido, dentro dessa construção da frase, nós vamos observar que Joana ela ficou nervosa, ficou irritada. Na denotação, nós já vemos o sentido real, uma explicação real do que a palavra araras significam dentro desta frase. As araras sobrevoam minha casa em todos os finais de tarde. Araras é um animal, uma ave. Então, vocês conseguem já imaginar qual o sentido da palavra dentro desta frase. Então, e a isto, aquilo que é informativo é uma configuração do sentido real. Então, há uma explicação objetiva. Então, a isto nós damos o nome de denotação. Aquilo que é algo figurado, tem um sentido subjetivo, imaginário, podemos dizer assim, é denominado de conotação. Na apostila de vocês, há uma sugestão de leitura do texto Você, Tu e o Senhor. Eu vou pedir para que vocês façam a leitura, efetuem essa leitura e depois retornem
para o exercício que está sendo também proposto na apostila, para a gente continuar também fazendo a análise sobre o texto. Analisando o texto que vocês acabaram de ler, ele é um artigo jornalístico que visa alertar para a consciência que devemos ter sobre o uso da língua e também a compreensão, o conhecimento das regras gramaticais, a importância do segmento das regras gramaticais, além de estar também atentos qual é o efeito e o sentido que o texto ele está se propondo ao leitor quando ele o lê. É bom também vocês perceberem que o que foi escrito, ele utilizou a língua portuguesa como referência para descrever um fenômeno social que estava acontecendo naquele momento. E quando a gente recorre à língua portuguesa para escrever ou para falar, nós estamos assumindo uma responsabilidade ética de usuário. Então, nós temos que respeitá-la na sua integridade. Até porque, para utilizar a linguagem ou a língua portuguesa, nós vamos, ao mesmo tempo, manifestando as nossas opiniões, os nossos sentimentos, as nossas avaliações e julgamentos. Mas também, ao mesmo tempo que nós vamos fazendo essa utilização, nós corremos o risco na hora de produzir textos, de efetuar uma produção de textos, nós corremos o risco de que o leitor ele pode aceitar as nossas opiniões, os nossos sentimentos ou não, ele pode rejeitar. Então, essa consciência, esse conhecimento é importante o autor ter na hora da produção dos textos. Um outro elemento que eu coloquei para vocês dentro da sintaxe são os períodos, que elaborado, formado pelos períodos simples e os períodos compostos. O período simples, ele é constituído, ele ocorre quando ele é formado apenas por uma oração, uma frase absoluta. No exemplo que eu coloquei para vocês, a menina comprou chocolate. E a esta frase absoluta, uma única frase, dá-se o nome de período simples. Já o período composto, ele ocorre quando ele é constituído por duas ou mais orações. E essas orações, elas podem ser compreendidas de forma independente. Por exemplo, nós temos duas frases que eu coloquei para vocês. A primeira, saímos de manhã e voltamos à noite. Se eu dissesse para vocês somente saímos de manhã, vocês já entenderiam o sentido da frase. Mas eu completei e voltamos à noite. Então, quando há esse complemento, mesmo que elas sejam compreendidas de forma independente, dá-se o nome de períodos compostos. O mesmo caso acontece no segundo exemplo, tá? Não fui à aula, há compreensão do sentido da ausência, mas há justificativa, porque estava doente. Então, é um segundo período que está ocorrendo na construção desta frase. Então, há duas frases que podem ser compreendidas de forma independente. Um outro exercício proposto a vocês, ele está na apostila 144. Eu proponho que vocês utilizem os quadrantes para inserir a listagem, as palavras ou expressões encontradas no texto, em vez de vocês irem só inserindo aquilo que eles estão pedindo.
é importante vocês efetuarem a leitura do texto para que vocês consigam identificar o que eles estão pedindo nos quadrantes. Então, aí vocês vão ter essa compreensão, porque eles estão pedindo para vocês inserirem quais são os termos positivos ou negativos relacionados ao homem e à mulher, e quais são os termos que demonstram preconceito ou a valorização. Então, é importante, eu até estruturei os quadrantes para vocês de uma forma que vocês consigam inserir aquilo que foi encontrado quanto forma positiva ou uma identificação negativa, tanto para o homem como para a mulher. Eu acho que fica muito mais fácil de vocês irem inserindo. Então, vocês vão encontrar os termos no texto que está sendo proposto na apostila, que está na página 144, que é o falo e a fala. Então, eu acho que é um exercício muito interessante para vocês efetuarem. Para finalizarmos como está sendo sugerido na apostila, eu vou passar para vocês algumas dicas, né, que vai dar subsídio na hora da produção dos textos mais formais. A primeira dica é o uso da palavra que. O que, ele é bastante utilizado como um elemento de coesão. Vamos lembrar que coesão são elementos de conexão, de interligação, e pode introduzir uma informação complementar. Ele vai complementar uma informação dentro de um contexto, ou pode retomar um termo anterior. O primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, ela disse que não fará mais isso. No primeiro exemplo, a palavra que introduz a segunda oração, não fará mais isso. O que ele vem complementar o verbo, e o verbo é a palavra disse. Uma estratégia que vocês podem utilizar é a efetuação de uma pergunta. O que ela disse? Ou ela disse o que? Não fará mais isso. Então, vocês entendem que a palavra que, ela vem dentro dessa estrutura como um elemento de conexão ou de complementação, tá? No segundo exemplo, vocês vão verificar um outro sentido na palavra que. O cão, que é fiel ao homem, jamais o trai. Neste exemplo, a palavra que se relaciona com a palavra que vem antes, que é cão. E por isso, o que ele pode também ser substituído, melhor dizendo, por o qual. Percebam também que esta frase ela é uma frase composta, por isso que eu coloquei para vocês a explicação dos períodos, os elementos que formam a sintaxe, os períodos simples e os períodos compostos. E essa frase, ela também traz como informação principal o sentido, o que ela quis dizer e transmitir, que o cão jamais trai o homem. Então, este é o sentido da explicação, da compreensão que o autor quis transmitir ao leitor. Notem também que essa segunda oração, que complementa a oração principal, ela vem destacada entre vírgulas, mas ela também pode ser destacada em travessões ou parênteses. Se eu disser para vocês, o cão jamais o trai, vocês não vão entender porque ela é uma frase incoerente. Agora, se eu digo, o cão
que é fiel ao homem, jamais o trai. Há uma coerência na construção desta frase, há o elemento de coesão, de conexão, que é a palavra que, e há uma interpretação de sentido na transmissão da informação que o autor produziu. Então, esse entendimento é importante vocês compreenderem. Qual é a finalidade da palavra que dentro dessas duas estruturas? Uma outra dica é a utilização do porquê separado, porquê junto, porquê acentuado separado e o porquê com acentuação em uma única palavra. A primeira, o porquê separado, ele pode ser utilizado através de uma pergunta indireta, né? Qual é o motivo? Ou pela substituição também pelo ou pela qual, o porquê pode ser utilizado nesses dois enquadramentos. Ao lado eu coloquei para vocês 2 exemplos. Não entendo por quê, né? Então há uma pergunta indireta onde se quer saber o motivo, você age assim. O segundo exemplo, a rua porque passei estava congestionada. Entre parênteses, eu coloquei as palavras que podem substituir a palavra porquê em separado. Então, a palavra porquê separado é um questionamento que está sendo feito dentro da construção de uma determinada frase. O porquê em uma palavra única é usado em informações ou enunciados com a ideia de afirmar algo. Então, é uma conjunção que ou ele vem explicar ou apresentar uma causa. Então, você pode também substituir pelas palavras pois, uma vez que e para que. Nos exemplos ao lado, vocês vão identificar, eu coloquei em vermelho, onde vocês podem identificar o sentido do porquê na construção das frases. Fiz isso porque queria irritá-lo. Nesta frase, eu estou justificando uma ação. Se eu justifico, eu não estou perguntando, eu estou enunciando algo, eu estou afirmando o porquê ele é formado, ele é escrito como uma palavra única. Nos outros exemplos, entre parênteses, vocês vão observar que o porquê ele pode ser substituído, né? Eu posso falar, não fui ao cinema porque tem que estudar para a prova. O mesmo sentido, ele vai ser interpretado se eu substituir o porquê pela palavra pois. Não fui ao cinema, pois tem que estudar para a prova, né? Eu estou enunciando uma ideia, estou afirmando um fato. Mesma coisa na outra palavra, na outra frase, melhor dizendo, não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. Eu posso dizer, não desvirtuando o sentido, não vá fazer intrigas uma vez que prejudicará você mesmo. O sentido é o mesmo, tá? Então, vocês podem trabalhar com essas palavras quando vocês querem substituir o porquê na apresentação de uma ideia afirmativa. Um outro porquê, quando ele vier antes de uma pontuação, seja uma exclamação, um ponto final ou de uma interrogação, esse porquê ele deve vir acentuado e ele ainda ele continua com um significado e pode ser substituído pelos termos por qual motivo ou por qual razão. Mas geralmente esse porquê ele vem posicionado no final da frase, antes da pontuação final, tá?
Como exemplo que eu coloquei para vocês, você fez isso por quê? Eu posso substituir, você fez isso por qual motivo? Ou, você fez isso por qual razão? Final de frase, se vocês vão utilizar a palavra porquê separado, o porquê tem que ter acentuação. Agora, o porquê junto com acentuação, ele já é identificado como um substantivo e ele tem um significado de motivo, de razão. Qual é o motivo? Qual é a razão? E ele vem acompanhado de determinantes, como por exemplo, de um artigo, de um pronome, ou de um adjetivo, ou até mesmo de numeral. Eu coloquei para vocês, não entendo o porquê de tanta revolta. O porquê ele pode ser substituído. Não entendo o motivo de tanta revolta. Porque se ele está sendo interpretado, se ele tem um significado de motivo, razão, ele tem que ser escrito junto com a acentuação. Uma outra dica também inserida para vocês é a utilização da vírgula, que é uma pontuação, e ela é utilizada para marcar, para pausar falas e também para explicitar algumas informações contidas no texto. Vocês vão ver que são várias dicas que podem ser utilizadas na construção, na produção do texto. A primeira é que não se separa o sujeito do predicado, independente da extensão do sujeito, da construção, da importância do sujeito na frase. Então, vocês têm dois exemplos: o pai dedicado auxilia o filho em suas dificuldades. O pai dedicado e atencioso auxilia o filho em suas dificuldades. O sujeito, o pai. Os predicados, dedicado e atencioso. A segunda dica, a informação principal, ela pode ser separada da informação complementar pela vírgula. Neste segundo exemplo, vocês notem que na frase sem notar a minha presença é uma informação complementar. A informação principal é: ela entrou na sala à minha procura. Posso inverter essa frase para que vocês compreendam e percebam que o sentido é o mesmo? Posso. Ela entrou na sala à minha procura sem notar a minha presença. Também, dentro desta construção, eu tenho a compreensão, consigo entender qual o sentido da frase que o autor propõe. Bem, uma outra regra, seria os termos acessórios a serem utilizados como o vocativo e o aposto. Eles também devem ser separados por vírgulas. Crianças, não gritem. Crianças é um vocativo, né? Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, é um aposto, fez um pronunciamento na TV. O que eu não vou focar? Nessas questões relacionadas, que são também elementos da gramática. Vocativo, aposto, não são elementos que estão sendo, no momento, como sendo vistos objetos de estudo. Então, eu não vou me prender muito isso. É que está na apostila de vocês, então eu tive que inserir para vocês, tá? Eu não vou abordá-los, não é um conteúdo proposto na apostila, é fazer uma revisão total na gramática. Como eu disse a vocês, eu não vou cobrar aquilo que não foi abordado. E se foi abordado de forma muito superficial, também não há direito, não tem como eu exigir que vocês saibam, tá? Ao todo,
vocês vão visualizar 8 regrinhas para a utilização da vírgula, tá? A quarta regra é expressões explicativas, também devem ser separadas por vírgula. Eu coloquei para vocês um exemplo. Ele disse tudo, vírgula, ou seja, eu estou explicando uma expressão feita, a verdade. A outra regra, usa-se vírgula para isolar sim ou não, que indicam respostas, sim, não. Então, há 2 exemplos aí para você. Sim, eu aceito o convite. Não, eu prefiro ficar. A vírgula ela pode indicar também a elipse, que é a omissão de um termo. Um disse a verdade, o outro a mentira. Então, entre parênteses, eu coloquei para vocês que é a omissão de um termo. A elipse, vocês viram também a que esse elemento se refere, que é a omissão. A outra regra, quando o adjunto adverbial é antecipado, usa-se vírgula para destacá-lo. Então, na semana passada, todos foram à exposição. Então, o adjunto adverbial, ele está na construção desta frase. E o adjunto adverbial, ele vai indicar ou uma ideia, ou um tempo, e até mesmo um lugar. Nesta frase, vocês vão observar que esse adjunto adverbial está se referindo na semana passada. Semana passada. Então, é um direcionamento a um tempo, semana passada. Uma outra regra bem conhecida de vocês é a aplicação de vírgula em datas, né, onde vocês separam a expressão locativa, um exemplo, São Paulo, ou Aparecida, ou Guaratinguetá, né? Aí vocês veem essa construção desta frase. Uma outra forma também de utilização de vírgulas é nas conjunções adversativas. Essas conjunções ligam 2 orações ou 2 frases em que uma segunda frase ela vai expressar o contraste da ideia principal ou a ideia iniciada na primeira oração. Então, deve-se utilizar a vírgula, né? Eu coloquei para vocês um exemplo. Então, a conjunção adversativa ela vem complementar uma oposição da primeira frase. Procurei minha chave na sala toda, porém não as encontrei. Então, há um posicionamento, uma oposição que vai ligar a segunda oração à primeira frase, ou a segunda frase à primeira frase que foi colocada. A outra regra, a vírgula separa orações intercaladas. Então, vocês vão observar que neste exemplo, a verdade eu sei, é impossível ficar escondida por muito tempo. Então, a intercalação está na frase eu sei, né? Eu sei está intercalando as demais frases. Observe também que são frases compostas. A outra regra, usa-se vírgula para separar orações reduzidas, chegando ao local, vírgula, avise-me, concluída a tarefa, vírgula, recebeu os honorários, ao sair, vírgula, bateu a porta do carro. E por fim, a vírgula ela é usada para separar orações subordinadas adverbiais. Também é um outro exemplo que foi colocado para vocês, mas que eu não vou me adentrar no assunto, tá? Então, não se preocupem, não vai ser cobrado em prova. Eu estou passando exercícios para vocês fazerem, até para vocês se familiarizarem, tá? Então, é mais ou menos o que está sendo proposto nos exercícios é o que
vai ser proposto também nas avaliações. Bem, agora é hora de vocês praticarem o conteúdo proposto, né? Junto com a apresentação e o link também da explicação, eu postei um exercício para vocês fazerem. Junto com o exercício, há também o gabarito com as respostas. Peço a vocês que façam os exercícios da apostila, né, que está sendo proposto, pratiquem e façam os exercícios que eu coloquei para vocês praticarem, né? Os exercícios, eles são exatamente os que eu vou estruturar na avaliação para vocês. Então, é uma forma de vocês irem familiarizando com o conteúdo. Novamente reforço, a leitura da apostila é importante vocês efetuarem, é importante vocês acessarem os instrumentos propostos, até porque é uma forma de vocês interagirem e também tirarem as dúvidas, tá? Observem que nos exercícios eu não estou cobrando nada do que eu falei. Eu estou apenas apresentando para vocês uma proposta para vocês exercitarem e também, se tiverem dúvidas, anotarem e trazer para a gente saná-las, tá bom? Então, é uma forma de ajudá-los. Então, pratiquem, mas é importante também vocês lembrarem que vocês só vão chegar a um entendimento, vão adquirir esse entendimento se vocês efetuarem as leituras e praticarem. No mais, bons estudos!